Imagina só a seguinte cena. Há uma ida ao médico e um raio-x é colocado contra aquela luz branca forte na parede. E o médico aponta para uma linha irregular no osso e diz, olha, a fratura está exatamente aqui. Aham. É a realidade material pura e dura, né? Exatamente. Tudo é visível, claro, e acima de tudo, muito preciso. Mas agora, imagina que no exato instante em que o médico pisca os olhos, aquela linha da fratura simplesmente muda de lugar. Nossa. Ou pior ainda, ela desaparece completamente. Apenas porque a forma de olhar para ela mudou. Parece loucura, né? O enredo de um filme de ficção científica ruim. Com certeza. Parece algo saído da imaginação de algum roteirista. Mas, ao mergulhar nos textos que embasam a nossa análise profunda de hoje, a sensação é exatamente essa. É como se a máquina de raio-x da nossa percepção quebrasse de vez. Sim, e o que surge no lugar dessa máquina quebrada é uma paisagem conceitual, onde a realidade e o próprio tempo não são mais linhas retas. Eles passam a ser algo incrivelmente denso e mutável. Bom, sejam muito bem-vindos a mais uma imersão nestes textos instigantes. A nossa missão de hoje é desbravar esse conjunto de reflexões filosóficas e científicas profundas sobre como a gente se relaciona com a realidade. E é uma jornada em tanto. O que é fascinante aqui é como essa ideia toda colide frontalmente com o modo de operação de quase toda a estrutura humana moderna. Sem dúvida, a gente foi treinado para outra coisa. Exato. A nossa sociedade é desenhada para categorizar. Nós tentamos colocar tudo em caixas super bem definidas, sabe? Buscamos métricas, relatórios, planilhas para tentar controlar a realidade. A gente adora uma planilha. Tica. Não é só uma ideia bonita para colocar num quadro na sala. Não, de jeito nenhum. É uma força literal, algo da ordem do infinito. O tempo, segundo essas fontes que a gente analisou, não é uma fita métrica linear. Ele tem uma espécie de espessura. Espessura? Essa palavra é forte. É algo que se dobra, que se sobrepõe e acaba se infiltrando na nossa percepção contínua. É puro fluxo. E tentar prender isso em conceitos estáveis é como tentar segurar a água de um rio com as próprias mãos. Simplesmente escorre. Escorre totalmente. Certo, mas vamos dar um passo para trás aqui, porque essa é uma premissa gigantesca. Como eu falei, a gente quer entender essa linha muito tênue entre a física quântica, a neurociência da sobrevivência e a nossa capacidade de criar conexões com o universo. Aham, é um prato cheio. Muito. Mas, lendo o material, a primeira grande barreira que eu encontrei é entender como a gente sai da filosofia do tempo direto para a física quântica. Tipo, os textos mencionam bastante o famoso experimento da dupla fenda. Clássico da física quântica. Sim, e eu confesso que eu li essa parte e fiquei com a forte impressão de que a ciência está esbarrando na magia. Como é que isso funciona na prática, assim, para quem está tentando visualizar? Essa é uma dúvida muito comum, e é legal pontuar que as fontes fazem questão de ressaltar que não estão usando a física quântica como uma daquelas metáforas de autoajuda rasa, sabe? Ah, sim, aquele papo de mude a sua vibração e fique rico. Exatamente, não tem nada a ver com isso. Trata-se de um verdadeiro choque na forma como a gente constrói o que chamamos de verdade. Então, para entender o mecanismo da dupla fenda, vamos imaginar um experimento prático. Bora. Imagina que a gente pega uma arma que atira bolinhas de gude. E a gente dispara essas bolinhas contra uma barreira que tem duas fendas verticais. Há duas aberturas na parede. Isso. As bolinhas vão passar por essas fendas e bater numa parede que fica lá no fundo. O padrão que a gente vai ver nessa parede final serão duas faixas verticais. Certo. Faz todo sentido. Duas fendas, duas marcas na parede lá atrás. É a matéria sólida agindo como matéria sólida. Perfeito. Agora, se a gente pegar um tanque de água e gerar ondas em direção a essa mesma barreira com as duas fendas, a coisa muda. As ondas da água? Isso. As ondas passam pelas duas aberturas ao mesmo tempo, colidem umas com as outras do outro lado da barreira e criam um padrão na parede de trás cheio de várias faixas. Um padrão de interferência, né? Exato. Um padrão de interferência. Isso é o comportamento clássico de uma onda. O problema, e é aqui que a realidade começa a derreter um pouco,
É quando cientistas fazem isso com partículas subatômicas, Tipo os elétrons. tipos elétrons. E o que acontece? Porque o elétron é matéria, certo? Deveria agir como uma bolinha de gude. Deveria. Mas, quando os cientistas disparam elétrons individuais um por um através dessas fendas, eles esperam ver as duas faixas na parede, igualzinho às bolinhas de gude. Mas o padrão que se forma é o padrão de múltiplas faixas. Pera, o padrão de onda? O padrão de onda. É como se o elétron, mesmo estando sozinho, passasse pelas duas fendas ao mesmo tempo e interferisse com ele mesmo. Cara, isso já é muito bizarro. Sozinho, ele faz o trabalho de uma onda inteira. É muito bizarro. Mas calma que piora. Os cientistas, então, decidem colocar um detector, que a gente pode chamar de observador, bem na beirada das fendas. Para descobrir por qual fenda o elétron passa de verdade. Exatamente. A ideia é espionar a partícula. E no instante em que o detector é ligado, o elétron volta a agir como uma bolinha de gude. Mentira! Verdade. Ele forma apenas duas faixas lá no fundo. O simples ato de observar o caminho da partícula alterou completamente o comportamento dela no mundo físico. Certo, vamos desvendar isso, porque a implicação mecânica disso é, assim, perturbadora. Lendo os textos, eu tentei visualizar o que isso significa no nosso dia a dia. E qual foi a imagem que veio? É como se a gente estivesse num teatro completamente escuro, onde uma peça está acontecendo. A gente não sabe como o cenário está arrumado lá no palco. Tá tudo um breu. Tudo escuro. O nosso ato de observar, de ligar aquele detector do elétron, seria como acender uma lanterna nesse teatro. Certo. Mas a lanterna não está apenas revelando o palco. No momento em que a luz toca a madeira, ela magicamente arrasta os móveis, troca as roupas dos atores e força o roteiro a seguir um caminho específico. Quer dizer, o nosso olhar deixou de ser uma câmera passiva para se tornar um participante que cocria a realidade. Nossa, essa imagem do teatro escuro ilustra perfeitamente a mecânica por trás do experimento. E a lição que os textos extraem disso não é que a partícula seja, indecisa. Ela não está confusa sobre o que ela é. Não. O ponto crucial é que a realidade não tem propriedades absolutas até que ela entre em relação com alguma coisa. Nossa, isso é profundo. Muito. O ato de medir ou de observar obriga aquele campo de possibilidades infinitas a assumir uma posição finita, e as fontes puxam essa corda até o limite absoluto, argumentando que isso carrega uma consequência ética avassaladora. Que seria a responsabilidade de perceber. A responsabilidade implícita do ato de perceber. Exatamente. A responsabilidade de perceber. Mas olha, se o universo no nível microscópico funciona dessa forma interconectada, onde observar altera o que é observado, como é que a gente passa dessa magia subatômica para a vida real? É o grande desafio, né? Porque na prática, a nossa experiência diária muitas vezes parece incrivelmente solitária e super desconectada. Como essa física quântica aterrissa no asfalto, no dia a dia? É justamente essa fricção que nos leva ao conceito de interdependência. O material explora isso muito a fundo. Os textos traçam um paralelo entre essa malha quântica e algumas tradições filosóficas, e eles mencionam inclusive algo que soa muito acadêmico: o materialismo dialético. Eu ia exatamente tocar nesse ponto, porque o texto fala de materialismo dialético e isso imediatamente soa como um jargão pesado de tese de sociologia, sabe? Totalmente, dá até um certo medo da palavra. Dá. O que isso quer dizer no contexto de quem está no meio de um engarrafamento ou tentando pagar as contas no fim do mês? Deixando os rótulos acadêmicos bem de lado, a mecânica da ideia é super simples e muito profunda. Significa que a interconectividade do universo não é apenas uma nuvem mística flutuando no espaço sideral. Não é fumaça. Não é fumaça. Ela se manifesta fisicamente nas condições materiais da nossa vida. O materialismo aqui significa que a realidade é construída pelas interações concretas entre as coisas. Me dá um exemplo prático disso. Claro. Por exemplo, o simples ato de comprar um copo de café de manhã na padaria. Isso não é uma ação isolada de forma alguma. É só eu, o atendente e o café, não? Não.
Essa compra é um pequeno nó numa teia infinita. Essa teia envolve o clima no continente onde o grão foi plantado, envolve as relações de trabalho de quem colheu esse grão, o combustível do navio ou do caminhão que transportou o café, Nossa, a cadeia inteira? a cadeia inteira e até o impacto no ecossistema global. Tudo ganha peso. O axioma central dessa ideia é que toda relação gera uma consequência física e estrutural no mundo. E é aí que entra aquele outro conceito que o texto levanta bastante, que é o interser. O interser, sim. As fontes chamam isso de uma ontologia relacional, o que, de novo, soa muito denso, muito vocabulário de faculdade. Mas, na essência, pelo que eu entendi, é a ideia de que a nossa identidade não existe no vácuo. Uhum. Eu não sou um indivíduo completamente isolado que, por acaso, de vez em quando tropeça em outras pessoas. Eu sou feito das minhas interações. Existir significa obrigatoriamente coexistir. Se conectarmos isso com o quadro geral, é como imaginar que a interconectividade quântica é a fundação do universo, sabe? A física básica. E a interdependência é como essa rede funciona na nossa economia e na ecologia. Certo. E o interser é a nossa identidade mais íntima, percebendo que, na verdade, não há nenhuma fronteira real entre a pele humana e o ar ao redor. É lindo. Tudo isso soa incrivelmente ético e muito poético. Mas aqui eu sinto uma necessidade forte de dar um passo para trás e trazer um pouco do ceticismo de quem está acompanhando essa nossa imersão. Justo. Tem que ter o contraponto. Porque é muito fácil falar de interser num retiro silencioso nas montanhas. Ah, lá é super fácil. Todo mundo é um. Todo mundo é um. Mas e na prática da vida urbana? Pegando um metrô lotado às 6 da tarde na sexta-feira, lidando com aquela agressividade gratuita no trânsito, a pressão por produtividade no trabalho. Os boletos chegando. Exato. Parece que nós operamos com uma anestesia coletiva gigantesca contra essa conexão. Nós podemos até saber, lá no fundo, teoricamente, que somos um só, mas a sensação prática é de que cada um está lutando sozinho na sua própria bolha de sobrevivência. A rede cósmica não parece ajudar a pagar o aluguel, sabe? A sua frustração ecoa exatamente o alerta central que os textos trazem. Não há romantismo barato nessas fontes. Que bom, porque seria fácil cair nisso. Seria muito fácil. A ideia de interdependência tenta justamente fazer essa ponte entre o cósmico e o cotidiano. Mas os autores deixam bem claro que essa empreitada não é um passeio agradável no parque. Perceber e aceitar a interconectividade na sua totalidade é profundamente desestabilizador. Desestabilizador porque, de repente, não há mais aquele eu seguro e bem definido. Precisamente. Porque manter a ilusão da bolha individual, do eu isolado, é super confortável. Oferece controle, oferece limites claros de onde eu começo e onde você termina. É o nosso porto seguro mental. Isso. Quando o ego perde esses contornos e a pessoa realmente percebe que cada respiração e cada ação dela estão totalmente emaranhadas com o resto do mundo, a sensação de responsabilidade e de vastidão pode ser esmagadora. Exige abrir mão de muitas certezas absolutas. E essa ideia de um mergulho desestabilizador me faz questionar uma coisa. Se a mente consciente, o nosso racional, entra em curto-circuito ao tentar processar essa teia infinita, como é que o nosso corpo físico lida com isso? Porque as fontes indicam um caminho muito peculiar, meio que voltando-se para os sentidos. Sim, a parte sensorial é muito forte nos textos. Eles falam sobre uma experiência estética fractal. E eu queria entender como isso funciona mecanicamente para nos religar à interconectividade, sem precisar ficar pensando em física quântica o tempo todo. A metáfora que eles usam para explicar essa estética fractal é brilhante. Pensa na lente de um telescópio. Ok, um telescópio potente. Quando a gente aponta para o céu escuro, a primeira lente talvez revele um planeta solitário. Se o foco for ajustado, a gente percebe que o planeta faz parte de um sistema solar gigantesco. Uhum. Mais um ajuste de lente e, de repente, surge um mar de estrelas. Gire o foco de novo e essas estrelas formam galáxias espirais infinitas. A natureza fractal significa que não importa o quanto você se aproxime ou se afaste de algo,
o nível de complexidade nunca diminui. Ele não fica mais simples. Não, ele apenas se desdobra em novos padrões infinitamente. Sempre tem mais detalhes. E o texto sugere que podemos aplicar essa mesma lente telescópica aos nossos sentidos físicos, aqui no planeta mesmo. Por exemplo, observar a textura de uma folha que caiu no chão e notar as pequenas veias ali. E perceber que as veias são feitas de células. Exato. Que as células têm paredes, têm organelas, têm um universo ali dentro. Mas o que mais me chamou atenção lendo isso é que passar horas ouvindo o som do vento nas folhas das árvores ou sentindo a textura de uma pedra na mão, sem a menor intenção de aprender algo útil com isso. Apenas sentindo? Apenas sentindo. Isso vai contra absolutamente tudo o que o nosso mundo exige hoje. Vai totalmente contra o utilitarismo extremo que a gente vive. Exato. A modernidade exige que todo o nosso tempo gasto, cada minuto, gere um currículo, um projeto, uma métrica de sucesso ou pelo menos um post numa rede social. Você tem que estar sendo produtivo até quando descansa, né? Exatamente. Mas essa exploração sensorial fractal não gera retenção de dados ou produtividade comercial. E por isso, o texto coloca que essa ineficiência intencional, esse ato de apenas perceber a beleza do mundo, sem tentar tirar proveito nenhum, torna-se um verdadeiro gesto de resistência. É quase uma rebelião silenciosa. É quase como causar um curto-circuito de propósito no sistema operacional desse utilitarismo. E os textos avançam ainda mais, mostrando que esse curto-circuito sensorial não acontece apenas em isolamento com a natureza. Não é só você e a folha da árvore. A neurociência entra aqui para tentar traduzir essa experiência de forma estruturada, sabe? Como assim? Eles analisam isso usando o mecanismo biológico da corregulação. E o que é exatamente essa corregulação, do ponto de vista mecânico? Porque, de novo, soa como mais um termo técnico que a gente precisa traduzir para o mundo real. Certo. Do ponto de vista neurológico, a corregulação não é só uma metáfora bonitinha para ter uma boa conversa com um amigo. É um mecanismo fisiológico de verdade. Físico mesmo, acontecendo no corpo. Físico. Quando as pessoas estão juntas, num ambiente que transmite total segurança, os sistemas nervosos autônomos delas começam a sincronizar. Caramba. O ritmo da respiração se alinha, a variabilidade da frequência cardíaca de uma pessoa começa literalmente a influenciar a variabilidade do coração da pessoa que está sentada ao lado. Os corações começam a bater num padrão parecido. Sim. Os neurônios espelho ativam estados emocionais que são compartilhados por todo mundo na sala. O que emerge desse espaço não pertence mais a apenas um cérebro individual. O espaço se torna uma espécie de amálgama biológico, uma entidade viva onde a biologia de todo mundo está se influenciando mutuamente, em tempo real. Isso é incrível. É literalmente a interconectividade manifestada no nosso sistema nervoso. Tipo, é a prova material de que nós não terminamos na nossa pele. Não mesmo. Nós vazamos para o ambiente. Mas sempre tem um mas. Há um obstáculo considerável nisso tudo, não é? Se nós temos essa capacidade neurológica brilhante de corregular com o outro e sentir toda essa poesia cósmica, por que a gente não vive assim o tempo todo? Porque o metrô que a gente comentou continua parecendo um campo de batalha super hostil. Pois é, aqui a gente esbarra num obstáculo formidável que opera o tempo todo nos bastidores da nossa evolução. A nossa biologia ancestral. A dura realidade, e os textos exploram isso profundamente através da neurociência contemporânea, é que nós somos organismos preditivos. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque esse conceito de cérebro preditivo vira do avesso a forma como a gente acha que enxerga o mundo. Vira completamente. Nós costumamos achar que os nossos olhos e os nossos ouvidos captam as informações do mundo lá fora, mandam essas informações para o cérebro e o cérebro monta a imagem como se fosse uma televisão. Uma câmera filmando e passando na tela. Exato. Mas a ciência mostra que o cérebro, na verdade, passa a maior parte do tempo tentando adivinhar o que está lá fora. Imagina que o cérebro está preso dentro do crânio, num cofre totalmente escuro e silencioso. Ele não tem contato direto com o mundo. Nenhum.
Ele não vê luz, ele não escuta som, ele só recebe sinais elétricos brutos. Então, para não gastar uma energia absurda decodificando tudo do zero a cada microsegundo, ele usa as memórias passadas para alucinar uma previsão do que está acontecendo no momento atual. Lendo as fontes, a melhor forma que eu encontrei de visualizar isso é pensar no teclado do smartphone. Boa analogia. Sabe quando a gente está digitando uma mensagem com muita pressa e o celular tenta adivinhar a próxima palavra para economizar o nosso tempo? Sim, o famoso corretor automático. Corretor automático. O cérebro faz exatamente isso com a realidade ao nosso redor. Ele não quer ter o trabalho de digitar a palavra inteira da existência, detalhe por detalhe. Ele tenta prever tudo para economizar energia metabólica. Aham. O grande problema é que, assim como o corretor do celular muitas vezes erra e sugere uma palavra super constrangedora, Quem nunca, né? quem nunca? O nosso cérebro foca toda a capacidade de adivinhação dele em apenas uma métrica, que é a sobrevivência. O objetivo principal dele é evitar ameaças a todo custo. Ele não quer saber de poesia. Isso levanta uma questão importante, porque esse sistema de previsão não está só na nossa cabeça. Ele percorre o corpo todo através do que a ciência chama de interocepção e propriocepção. Tá, mais nomes complicados. Explica pra gente. A interocepção é o cérebro monitorando constantemente os nossos sinais internos. Então, a acidez do estômago, os batimentos cardíacos, o nível de oxigênio no sangue. O radar pra dentro. O radar para dentro. Já a propriocepção é o cérebro calculando onde o nosso corpo está no espaço físico, como estão as articulações, o equilíbrio. E todo esse maquinário colossal tem um objetivo único: estabilizar o fluxo caótico do mundo para garantir que a gente não morra. E para esse maquinário de sobrevivência, detectar ameaças é a prioridade absoluta acima de qualquer conexão mística. E faz sentido, porque para detectar ameaças num ambiente selvagem, é muito mais eficiente enxergar objetos isolados, né? O nosso radar evolutivo precisou aprender a identificar muito rápido quem é a presa e quem é o predador. Sem dúvida. Ficar maravilhado com o ecossistema enquanto um leão corre na sua direção não é uma boa estratégia evolutiva. Definitivamente não. Nós somos biologicamente viciados em ver indivíduos isolados e fronteiras super rígidas. Admirar a dança cósmica das galáxias num momento de perigo não teria ajudado os nossos ancestrais na savana. Exatamente. O cérebro preditivo não tem largura de banda para processar a infinitude da interconectividade, enquanto ele tenta desesperadamente nos manter vivos. E o próprio texto dá espaço para entender por que não conseguimos manter a experiência daquele interser que a gente falou mais cedo. É insustentável a longo prazo. Porque manter-se num estado de fronteiras dissolvidas, sentindo que você é um com o todo, significa abandonar a vigilância, significa ficar profundamente vulnerável aos perigos do mundo. Imagina alguém num retiro silencioso, meditando no meio de uma floresta super densa. O ego da pessoa se dissolve. Aquele estado zen. Total. A respiração sincroniza com o balanço das árvores. É uma sensação plena de ser um só com o universo infinito. E aí, de repente, logo atrás dessa pessoa, um galho seco estala alto no chão. Crack. Acabou a paz, na hora. Em uma fração de segundo, a pulsação dispara, as pupilas dilatam e a respiração trava. A interconectividade cósmica desaparece no ar e o eu, isolado e apavorado, retorna com força total, procurando a ameaça. É a máquina de sobrevivência biológica sequestrando a poesia. Esse exemplo capta a essência pura da contradição humana explorada no texto. De um lado, nós temos essa capacidade maravilhosa de acessar o infinito, de corregular com os outros e sentir afeto, mas de outro a gente tem uma biologia defensiva. Um hardware herdado de milhares de anos de evolução que grita o tempo todo: proteja o seu perímetro. Fique alerta. Fique alerta. É por isso que manter o estado de conexão cósmica por longos períodos é fisiologicamente quase impossível para a nossa espécie. O alarme, inevitavelmente, vai soar mais cedo ou mais tarde. O que nos coloca diante de um dilema gigantesco na parte final dessa nossa imersão de hoje. Se nós temos essa urgência interna em nos conectar com o mundo,
Mas a nossa biologia constantemente nos puxa de volta para o isolamento e para o medo. Para onde a gente vai a partir daqui? Essa é a pergunta de $1 milhão. Especialmente no mundo que parece exigir essa interconectividade coletiva para conseguir resolver crises gigantescas, tipo mudanças climáticas e desigualdades sociais. A gente precisa cooperar, mas a biologia atrapalha. As fontes olham para essa urgência contemporânea de regenerar o planeta com uma lente muito crítica, porque diante de crises iminentes, a reação natural de governos, de instituições e até de nós, indivíduos, é criar cartilhas, regras rígidas e processos burocráticos. É tentar colocar o caos numa planilha de novo. Exato. É a tentação dos comandos imperativos. Sabe aquele discurso de nós precisamos interconectar imediatamente, nós temos que corregular de qualquer jeito, senão o mundo acaba. Sim, o texto é muito direto ao apontar esse risco. O risco de transformar algo tão profundo e vivo numa mera lista de tarefas. É quase como se a gente tentasse planilhar a complexidade do universo num arquivo de Excel corporativo. Um checklist do universo. Um checklist da iluminação. E quando a gente faz isso, a gente corre o risco de asfixiar exatamente a espontaneidade daquilo que queremos proteger. Transformamos os seres humanos em burocratas do infinito. Burocratas do infinito é uma ótima maneira de sintetizar o perigo de instrumentalizar a vida. As fontes argumentam que a natureza do que é vivo é múltipla, ela é cheia de oscilações, ruídos, ritmos diferentes. Quando a gente impõe um manual de regras para forçar a conexão, estamos, na verdade, usando aquela mesma lógica preditiva e controladora do cérebro de sobrevivência. Tentando controlar o incontrolável. Tentando dominar um estado de fluxo que, por definição, não pode ser dominado nem domesticado. Então, o que tudo isso significa, afinal? Nós estamos diante de um paradoxo quase insolúvel. Não podemos ignorar o fato de que dependemos uns dos outros para não arruinar o mundo, mas, ao mesmo tempo, se tentarmos forçar essa união através de manuais rígidos, a gente mata a alma do processo. E o cérebro preditivo está lá o tempo todo querendo estabilidade e controle. A conclusão que se desenha através dos textos não é uma daquelas soluções limpas e fáceis de filme de Hollywood. É mais uma mudança de postura. Não se trata de escolher entre ser um místico, que nega a biologia vivendo em estado de meditação perene. Nem se trata de ser uma máquina de sobrevivência fria que nega o cosmos. Nem isso. A realidade é composta por camadas sobrepostas e simultâneas. A infinitude da interconectividade quântica, a consequência prática da interdependência nas nossas ações e as limitações óbvias do nosso cérebro preditivo. Tudo isso dança junto o tempo inteiro, tensionando umas às outras. O gesto mais revolucionário, sugere o material, não é resolver esse paradoxo de uma vez por todas. É ter a coragem imensa de sustentar a complexidade dele sem tentar achatá-lo numa resposta fácil ou num manual de instruções. É aceitar viver no atrito, né? Perceber que se tentar tirar uma fotografia estática e definitiva do universo é uma ilusão. Uma ilusão que atende só à nossa necessidade de segurança e de controle. O observador afeta o objeto, a compra do café na esquina afeta a rede global e o cérebro alucina a realidade para poupar a nossa energia. Nós somos todas essas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Somos um feixe de complexidades e para fechar a nossa reflexão de hoje, a gente podia deixar algo para pensar. Com certeza. Eu gostaria de deixar um pensamento construído sobre essa nossa imersão para quem nos acompanhou até aqui. É sempre o melhor jeito de amarrar os conceitos. Qual é o convite prático, então? Como as pessoas podem levar isso para o dia a dia? A provocação é a seguinte. Se nós aceitarmos que o nosso cérebro é essa máquina obsessiva que tenta antecipar tudo, totalmente focada na utilidade e em evitar o qualquer perigo, o que a gente pode fazer no dia de hoje para travar intencionalmente essa engrenagem? Qual pequena atitude, completamente imprevisível e totalmente destituída de qualquer utilidade prática, pode ser realizada por nós hoje? Uma excelente reflexão. Talvez seja apenas parar e observar o movimento da poeira contra um raio de sol entrando pela janela por 2 minutos inteiros, sem pensar no próximo e-mail que precisa ser respondido. Se cada um de nós é um nó vibrante numa rede quântica e material que é imensa,
Permitir-se ter um momento de percepção inútil, puramente estética, pode ser a forma mais rápida de baixar os escudos desse nosso cérebro de sobrevivência. É o nosso jeito de hackear o sistema. É o jeito de sussurrar para nós mesmos que tá tudo bem participar da coreografia cósmica, nem que seja por uma mera fração de segundo. Obrigado por estarem abertos a explorar essas perguntas difíceis com a gente e continuem desafiando o corretor automático da realidade. Até a nossa próxima exploração. Quem nunca teve aquela sensação profunda de conexão com tudo ao redor, uma coisa quase infinita, e logo no momento seguinte se sentiu completamente só, separado de tudo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nessa contradição, nessa verdadeira dança cósmica entre a nossa percepção do infinito e o nosso instinto mais básico de sobrevivência. E essa ideia já coloca a gente bem no centro da questão. A experiência da interconectividade não é algo que a gente consiga explicar de forma simples, sabe? É da ordem do infinito. É um sentimento, uma percepção que escapa da lógica do dia a dia. E é por aqui que a nossa jornada começa. Para a gente conseguir entender essa experiência infinita, a gente precisa começar pelo maior ângulo possível, a imensa tela cósmica onde tudo está, de alguma forma, entrelaçado. Pensa bem, é como olhar através de um telescópio cada vez mais potente. Um planeta vira parte de um sistema solar. Esse sistema, por sua vez, é só um pontinho de luz numa galáxia. E essa galáxia? Apenas uma entre bilhões. A interconectividade é assim, uma teia de conexões que vai se revelando em escalas cada vez maiores, sem um fim que a gente consiga enxergar. E o ponto crucial é que essa conexão não é só sobre o espaço, é também sobre o tempo. Não é uma linha reta, sabe? Do passado para o futuro. É mais como um tecido denso onde tudo se dobra e se sobrepõe. O passado e o futuro não estão a longe. Eles se infiltram no nosso presente o tempo todo. A física quântica nos dá uma pista fascinante de como isso funciona. Naquele famoso experimento da fenda dupla, a realidade se comporta de um jeito diferente se a gente está observando ou não, ora como partícula, ora como onda. E o que isso sugere é incrível. O nosso simples ato de observar não é passivo. A gente participa, a gente co-cria a realidade a cada instante. Ok. Essa ideia de uma realidade infinita e co-criada pode dar um nó na cabeça. Mas como é que isso aparece aqui, na Terra? Vamos sair um pouco do cósmico e aterrissar no concreto, na rede de interdependência que define as nossas vidas. Se a interconectividade é a imensidão do oceano, a interdependência é a ondinha que cada gota cria. Cada escolha que a gente faz, o que compramos, como gerenciamos nossa raiva, o jeito que tratamos os outros, nada disso acontece no vácuo. Cada ação gera ondas que se espalham por toda essa teia. E é exatamente aqui que a conexão ganha um peso ético. A interdependência nos lembra que não somos observadores passivos. A gente está inscrito numa realidade material, onde cada ação tem uma consequência e, com ela, uma responsabilidade. Simplesmente não tem como escapar dessa teia. E aqui a gente chega na tensão central. Se essa teia infinita e essa rede de consequências são reais, por que a nossa experiência do dia a dia é, tantas vezes, de isolamento? Essa pergunta nos leva para a próxima camada da nossa exploração. Para responder essa pergunta, para entender essa aparente contradição, a gente precisa mudar o nosso foco. Vamos dar um zoom para dentro, para a fiação fundamental da nossa própria biologia. Acontece que o nosso cérebro evoluiu com a missão principal, manter a gente vivo. E para ser bom nisso, ele precisa ser uma máquina de previsões incrivelmente eficiente. Ele tenta adivinhar o tempo todo o que vem a seguir para economizar energia, focando em ameaças e oportunidades imediatas, nas maçãs e nos espinhos, não na tal da dança cósmica. Por causa desse condicionamento biológico, a nossa percepção padrão é a de ver pessoas separadas, coisas separadas. A gente vê os dançarinos, mas tem dificuldade em perceber a coreografia que conecta todos eles. E esta citação mostra o quão fundo esse instinto vai. Mesmo quando, através da meditação ou de outras práticas, a gente consegue tocar essa sensação de conexão profunda, o nosso sistema nervoso, uma hora ou outra, puxa a gente de volta. Por quê? Porque a vulnerabilidade de se dissolver no todo é interpretada como um risco pela nossa máquina de sobrevivência. Então, estamos presos nesse conflito entre a vastidão da conexão cósmica e a necessidade biológica de separação? A próxima ideia, a de interser, oferece uma ponte, um caminho para a gente integrar essas duas realidades.
Interser é o conceito que tenta construir essa ponte. Não se trata só de estar conectado como computadores numa rede. É a ideia de que a própria natureza da nossa existência é relacional. Pensa numa folha. Uma folha não pode ser sem o sol, a água, a árvore. Da mesma forma, ser, para nós, é interser. Uma coisa simplesmente não existe sem todas as outras. Vemos aqui que o interser não é uma ideia que surge do nada. É uma síntese. Começa com a experiência expansiva da interconectividade, se ancora na responsabilidade prática da interdependência e, a partir daí, cria uma nova forma de entender o que significa fundamentalmente existir. E a gente pode sentir isso de forma bem prática. Pensa na corregulação emocional, um conceito da neurociência. É quando se cria um ambiente seguro o suficiente para que um grupo possa processar e construir emoções juntos, funcionando quase como um único organismo. É uma metáfora viva do que é o interser. Isso nos leva à nossa conclusão. Mas não espere uma resposta fácil, não. O que a gente encontra no final desta jornada é, na verdade, um desafio profundo, um alerta final. E aqui está o conflito fundamental, lado a lado. De um lado, temos a urgência de agir coletivamente para regenerar o nosso mundo. Do outro, a realidade inescapável de que somos programados para a autopreservação individual. E aqui está o alerta crucial. Existe uma armadilha. Se a gente transformar essas ideias profundas num mandamento, você tem que se sentir conectado. Corremos o risco de, ironicamente, fazer o oposto. Ao impor uma única forma de ser, a gente apaga a diversidade e a complexidade da vida. A verdade talvez seja esta. Essas três camadas não se substituem umas às outras. Elas coexistem dentro de nós o tempo todo. A nossa experiência do infinito, a nossa responsabilidade ética e o nosso instinto de sobrevivência estão numa dança constante e muitas vezes tensa. E a gente termina com esta pergunta. E se o ato mais radical e necessário não for encontrar uma resposta final ou escolher um lado nessa dança? E se o verdadeiro desafio for aprender a viver no meio da tensão, a sustentar a complexidade sem tentar simplificá-la? Talvez a resposta não seja encontrar o passo perfeito, mas sim, simplesmente, continuar a dançar.